Amém. Abra comigo em Lucas capítulo 15, nós vamos ler uma passagem do filho pródigo. Você que já conhece essa passagem, para quem não conhece, vou resumir rapidamente, que nós não vamos ler ela inteira, mas aqui Jesus está contando a história de um pai que tinha 2 filhos, e certa vez o filho mais novo chega para esse pai e diz: pai, eu gostaria de ter a minha herança, gostaria de ter a minha parte. E esse pai, o que nos faz entender, era um pai que tinha muito dinheiro, tinha muitos bens, tinha muitas terras, e esse pai então dá parte da herança para esse filho mais novo, e depois de alguns dias a Bíblia nos conta que esse filho mais novo ele sai, e ele leva essa herança para terras distantes, e o que acontece é que a Bíblia nos relata que esse jovem, ele gasta a sua herança de forma irresponsável. Então nós podemos notar que o problema não foi o filho ter pegado a sua herança, porque todo filho tem uma herança no pai, né? Então é normal que os filhos saiam da casa do pai para que constituam a sua vida, né? Então, assim como nós sabemos, Deus, que é o nosso pai, existe uma herança da parte de Deus que está para todos nós, e essa herança ela nos foi incumbida para que nós pudéssemos nos multiplicar na terra e dominar sobre a terra. Então o desejo de Deus é que nós dominemos, é que nós utilizemos essa herança que Ele nos deu. Então o filho mais novo recebendo a sua herança e saindo, não significa que estava errado, mas o que foi errado na vida deste jovem foi a forma como ele usou a sua herança. A Bíblia muito bem nos ressalta aqui em Lucas 15, dizendo que ele gastou a sua herança ele esbanjou a sua herança de forma irresponsável, e por isso, por causa da irresponsabilidade com a sua administração, ele começou a passar necessidade. E a Bíblia nos relata que a necessidade desse jovem o fez procurar um emprego, já que aquela região estava, passando por uma crise econômica. Esse jovem, o único emprego que ele encontrou foi para trabalhar com os porcos, alimentando os porcos. E a Bíblia nos conta também que ele então desejou comer, encher o seu estômago da comida dos porcos. Então é muito interessante nós entendermos que quando os nossos pensamentos, quando a nossa mente começa a desejar o que é impuro, quando a nossa mente começa a desejar aquilo que é depravado e injusto, isso significa que nós estamos passando necessidade. A necessidade nos faz desejar algo que não é feito para nós. A necessidade nos faz pensar, nos faz querer nos encher de algo que não é um alimento que nós deveríamos comer. Mas a Bíblia conta que nesse estado de trevas que esse jovem se encontrava, ele se lembrou do seu pai e falou: nossa, eu vou voltar para a casa do meu pai, e talvez ele me trate como um dos seus trabalhadores, como um dos seus servos. E ele sabia que o seu pai tratava muito bem os servos. E daí, regressando para a casa do seu pai, esse jovem ele tem uma grande surpresa, porque o seu pai, na verdade, o recebe como filho. Então ele não apenas deixa de lado tudo aquilo que aquele filho estava pensando, não, você não está entendendo, eu não vou te tratar como trabalhador, você é meu filho ainda. Então esse pai, ele coloca um anel, ele coloca uma roupa, ele coloca uma sandália, ele faz um churrasco, ele faz uma celebração para receber esse filho que estava perdido e voltou à casa do pai. E é muito interessante nessa passagem nós entendermos uma coisa, que ao pai fazer isso, o que ele estava fazendo? Ele estava confiando ao seu filho novamente toda a sua herança. O que esse pai estava dizendo é: não importa como você gastou aquilo que eu te dei, não importa se você viveu de forma irresponsável, só porque você voltou para mim, eu estou te dando tudo novamente. Então tudo aquilo que você tinha, toda a posição que você tinha como filho e todo o direito que você tinha à herança, ainda pertence a você. Não importa se você gastou, você vai ter ela de novo. Então nós vemos essa bondade desse pai, esse coração bondoso para com esse filho. Só que daí acontece um problema nessa história, que é o irmão mais velho que fica na casa. E é isso que nós vamos ver nessa manhã. Então Lucas 15, capítulo 25, nós vamos ler, Lucas 15, nós vamos ler a partir do versículo 25. Entrementes o filho mais velho estava no campo, quando foi se aproximando da casa do pai.
ouviu o som da música e das danças, então chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo ali dentro? Ele informou: teu irmão regressou e o teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para você, sem nunca ter desobedecido nenhuma de suas ordens. Contudo, tu nunca me oferecestes nem ao menos um cabrito para que eu pudesse festejar com os meus amigos. No entanto, chegando aqui o meu irmão, o teu filho na tua casa, que pôs-se fora, gastou todos os seus bens com prostitutas, e tu ordenastes matar um novilho gordo para ele. Então ele disse para o pai: meu filho, o pai disse para o filho, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que eu tenho é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão, e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Feche seus olhos, vamos orar nessa manhã. Deus, nós te agradecemos pela tua presença tão única neste lugar, tão leve, tão gostosa. Deus, a nossa oração é que nessa noite a nossa mente seja transformada um pouco mais na mente de Cristo, um pouco mais naquilo que tu tens para nós. Deus, nós queremos entender o que significa sermos filhos. Deus, nós queremos entender o que significa partilharmos da herança que tu tens para nós. Deus, nós queremos compreender qual é a forma correta de vivermos o Evangelho, qual é a forma correta de nos portarmos no entendimento de filhos e não escravos. Nessa manhã nós entregamos a Ti todos os nossos medos, os nossos temores, as nossas aflições e inquietações, e a nossa oração é que no final deste culto, no final desta reunião, nós estejamos libertos de cadeias que nos prendem, libertos de fortalezas na nossa mente que foram construídas ao longo dos anos pelos nossos pais, pelos nossos professores, pela igreja, por pessoas que plantaram ideias na nossa cabeça que não tem a ver com o teu reino, que não tem a ver com a tua paternidade, Deus. Nessa manhã nós queremos conhecer um pouco mais de quem é o Pai Celestial. Nós queremos entender um pouco mais sobre o teu amor, sobre o teu perdão, sobre as tuas expectativas sobre nós, para que nós possamos então nos comportar como filhos, para que nós possamos ter atitudes de filhos, para que nós possamos ter palavras de filhos, para que nós possamos ter um caráter de filhos, para que nós possamos ter uma conduta de filhos. E Deus, nessa manhã, que toda acusação, toda culpa, toda vergonha seja quebrada, seja tirada da nossa mente, porque isso só revela o quanto nós pensamos como escravos. E nós sabemos que em Ti nós somos justos, nós somos perdoados, nós somos nova criatura, nós fomos feitos nova criatura. Então Deus, nessa manhã, renova a nossa mente de acordo com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, você sabia que eu, não sei se você sabia, mas você vai saber agora, eu e minha esposa, nós temos agora 3 filhos, então nós temos a Alice de 3 anos e meio, a Esther de 1 ano e meio, e agora chegou o Emanuel, o nosso recém-nascido de 2 meses, e é muito engraçado como até então, até o Emanuel chegar, nós havíamos estabelecido uma rotina na nossa casa, e é muito engraçado também você observar como era a atitude da Alice, a atitude da Esther, diante de certos comportamentos e rotinas que nós tínhamos dentro de casa. Mas é incrível como quando chegou o Emanuel tudo mudou. E a gente começou a viver uma loucura dentro da nossa casa, a gente não dormiu mais, Na verdade faz um bom tempo que a gente não dorme direito, um bom tempo que a gente não descansa, não tem aquele descanso profundo. E foi muito engraçado que alguns dias atrás, a Paula estava em crise com isso, porque ela começou a se perguntar, não é possível, a gente começou a ter efeitos, nos nossos filhos. Por exemplo, a Esther parou de comer, só comia algumas coisas e parou de se alimentar, e a Alice também, ela começou a ficar elétrica,
elétrica começou a ficar assim, de um jeito que ela não era antes, né? E como se fosse superativa, assim, né? E a Esther também fazendo bagunça e muita coisa. E o Emanuel chorando, irritado, estressado, né? E a gente começou a notar que a nossa casa, a nossa família, e até o meu relacionamento com a Paula não foi afetado, mas assim, a gente percebia que havia um certo cansaço, né? Tanto em mim quanto nela, e a gente não estava conseguindo assim se relacionar de uma forma leve, de uma forma gostosa. Então nós percebemos, a Paula começou a ficar muito incomodada com isso, e a Paula então percebeu que algo estava errado, que algo precisava mudar. Então ela começou a fazer alguns cursos, começou a estudar, né, sobre o sono, sobre a alimentação, sobre os horários. Então nós decidimos, isso já faz mais ou menos umas 2 semanas, que nós deveríamos reestabelecer a rotina da nossa casa. Nós deveríamos reestabelecer a rotina do nosso lar, reestabelecer a rotina de sono, reestabelecer a rotina de alimentação, de horários, porque nós percebemos que aquilo que antes estava, não estava produzindo vida na nossa família, não estava produzindo saúde na nossa família. E é muito engraçado, né, como a mudança de alguns hábitos, você já sente uma melhora em todos os aspectos do seu lar. E sabe, queridos, eu estava refletindo sobre isso, como nós precisamos entender a dinâmica da casa do Pai. A casa do nosso Pai tem uma dinâmica. A casa do nosso Pai tem uma rotina. A casa do nosso Pai existem coisas, existem expectativas que são esperadas dos filhos. Existem coisas, existem responsabilidades, existem deveres que são esperados de nós que estamos na casa do Pai. Por quê? Porque se toda família, se toda casa deve ter uma rotina para que haja saúde, então nós entendemos que também Deus tem expectativas no seu coração com relação a nós, com relação aos seus filhos. E é muito interessante nós vermos essa passagem, porque aqui acontecem algumas coisas que nós podemos apontar com esse filho mais velho. Nós notamos então, em primeiro lugar, que o nosso Pai Celestial, né, todo mundo aqui entende que essa parábola que Jesus estava contando é uma figura, é uma representação de como o nosso Pai Celestial se reporta a nós, qual é o tipo de relacionamento que Deus quer conosco. E como nós podemos também analisar nas parábolas anteriores em Lucas 15, como por exemplo da ovelha perdida, da dracma perdida, nós notamos que, diz ali no final, que o céu entra em festa. Deus se alegra quando um pecador se salva? Não. Quando uma pessoa que não conhecia Jesus aceita Jesus? Não. Diz ali muito bem dito, quando um pecador se arrepende. Então, o que faz o coração de Deus se alegrar é o arrependimento. Não é uma pessoa que não era salva ser salva. O que traz festa no céu, o que faz os anjos se alegrarem, é o fato de um ser humano que entende o seu pecado, entende a sua condição terrena, se arrepende daquilo ali. E esse arrependimento produz festa, produz alegria no coração de Deus. Então, a primeira coisa que todos nós podemos entender é que todos nós carecemos de arrependimento diário. Não sei se você está entendendo isso que eu estou falando. Todos nós aqui nessa sala, nesse salão, precisamos nos arrepender hoje. Precisamos nos arrepender amanhã. Porque é impossível que um ser humano consiga viver um dia da sua vida sem estar em completo alinhamento com o coração do Pai. E quando você não está alinhado com o coração do Pai, subentende-se que você necessita voltar ao coração do Pai. Subentende-se que você precisa se alinhar novamente com o Pai. E por isso da necessidade de arrependimento e quebrantamento. Olha o que diz aqui no versículo, em Lucas 15 ainda, no versículo 7. Eu vos afirmo da mesma maneira que haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Sabe qual que é o problema da igreja evangélica? Nós achamos que nós já somos justos, né? E nós realmente somos justos, essa é a nossa posição celestial, mas nós achamos que nós não precisamos de arrependimento. E Jesus disse isso muito claro na palavra: eu não vim para aqueles que estão sãos, eu vim para aqueles que estão doentes. É tudo sobre perspectiva. Se você enxerga que você necessita de arrependimento, vai ter festa no céu.
O coração de Deus vai se alegrar com a tua vida. Mas se você se acha muito bom, você acha que você já tem tudo certinho, então isso significa que você não necessita do Pai. Isso significa que você não necessita de Deus. Sabe o que eu falei para os jovens esses dias? Você tem noção que você pode produzir uma balada no céu todo dia com o seu arrependimento? Por situações muito pequenas. Esses dias eu estava dirigindo e daí eu ouvi uma senhora na faixa de segurança. E ela estava com sacolas, ela estava tendo muita dificuldade para atravessar a rua. Quando eu olhei aquela senhora, eu estava corrido, eu estava com pressa. Eu olhei aquela senhora e eu falei, eu devo parar o meu carro, sair do meu carro e ajudar essa senhora a atravessar. Só que eu estava com tanta pressa que eu falei, não, quer saber, né, depois eu faço isso, Deus conhece meu coração, e eu passei. Quando eu passei, eu já senti no meu coração, você deveria ter parado, você deveria ter ajudado aquela senhora. Nesse momento, eu percebi que já era uma oportunidade para que eu me arrependesse. Quantos é que estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Queridos, existem oportunidades todos os minutos para você se arrepender. Todos os minutos. A forma como você acorda, como você trata o seu cônjuge. Você acorda, você já dá uma palavra, você já faz uma cara não muito legal, já é um motivo para você se arrepender. Você trata os seus filhos de uma forma como você não deveria tratar, já é motivo de você se arrepender. Você tem um pensamento de egoísmo, você tem um pensamento de ira, você tem um pensamento de crítica, já é um motivo para você se arrepender. Você não precisa pecar, você não precisa adulterar, você não precisa roubar, você não precisa mentir para que você se arrependa. O arrependimento pode ser um hábito constante nas nossas vidas. E do que mais nós precisamos nos arrepender, sabe do que é? De cultivarmos uma mentalidade de escravo. De cultivarmos uma mentalidade de servo, porque esse filho mais novo, ele pensa assim, eu vou voltar para a casa do pai, e talvez o pai me trate como um dos seus trabalhadores. Ele não compreendia que ele era filho, só que o filho mais velho que ficou na casa, também não compreendia isso, porque ao filho retornar, o filho mais novo retornar, e ele vê o pai dando um monte de coisa para esse filho mais novo, o que você acha que passou na cabeça desse filho mais velho? Eu penso que provavelmente ele pensou assim, tá, ele vai vir aqui, ele vai tirar de novo a minha bênção, ele vai tirar de novo o meu dinheiro. Ele pode ter pensado no dinheiro, pode ter sido uma pessoa que tinha amor ao dinheiro. Putz, já gastou toda essa herança do meu pai, agora esse cara vem de novo, meu pai já dá anel, já dá isso, já dá aquilo, vai gastar mais ainda. E ele tinha vários motivos para ter ira. Só que é muito interessante, porque a Bíblia diz que o coração desse irmão mais velho se enche de ira. E é muito engraçado, queridos, o que fez Caim matar Abel? Era porque Caim tinha uma rixa com o seu irmão? Não. Caim não tinha rixa com Abel. Caim matou Abel porque o seu sacrifício não foi aceito por Deus. E a falta de aceitação de paternidade gera ira, gera insatisfação, gera crítica. E todas as vezes que você está no corpo de Cristo, os seus irmãos aqui, as pessoas, e você se ira com a bênção do teu próximo. Todas as vezes que você olha para uma pessoa e você critica, todas as vezes que você olha para alguém e você fala, aquela pessoa lá está recebendo um monte de Deus, mas eu sei que eu não mereço mesmo, então minha vida é assim mesmo, né? Eu sei que a outra pessoa está tendo prosperidade, mas eu não tenho porque eu sou assim mesmo. Não, a outra pessoa casou, achou uma pessoa, mas é isso mesmo, eu vou ficar solteiro pro resto da vida. Sabe, queridos, todas as vezes que você permite a ira descontrolada ou a insatisfação preencher o teu coração, sabe o que você está fazendo? Você deixa de entrar na festa, porque aquele irmão mais velho deixou de entrar na casa do pai, ele escolheu não entrar. Repita comigo, a escolha de entrar é minha. O ano de 2019 será um ano onde nós entraremos na casa do Pai. Será um ano onde nós entraremos para ceiar com o Pai. Nós compreenderemos o que significa ser filho. E olha a próxima frase que esse filho mais velho diz. Isso mostra que ele não entendia quem ele era. Ele vira e fala assim, pai, eu tenho trabalhado por você há muitos anos. Gente, há muitos anos. E a Bíblia diz isso, ali nesses versículos. Eu tenho trabalhado como um escravo. Gente, há anos esse irmão está na casa e ele está trabalhando como escravo. O fato de você estar na casa do pai e de você se relacionar como pai não significa que você entende quem o pai é. E não significa que você entenda quem você é. Porque esse filho mais velho literalmente não compreendia o que significava ser um filho de Deus.
Ele não compreendia a bondade de Deus. Ele não compreendia a graça de Deus. E esse filho, ele se portava como escravo. Deixa eu te falar uma coisa. A perspectiva de Deus para conosco nunca vai mudar. Porque o Pai Celestial é pleno em compaixão, pleno em misericórdia, pleno em graça. Ele escolheu, fala assim comigo, Ele me escolheu para ser filho. Fala de novo, Ele me escolheu para ser filho. Você tem noção do que isso significa? Não foi você que escolheu Ele, não foi você que decidiu por Deus, foi Ele que decidiu você. Porque a Bíblia nos conta que antes da fundação do mundo, já havia o plano de redenção. A morte de Cristo, ela é antes da fundação do mundo. Ou seja, o plano de redenção já existe antes da gente nascer, porque Deus já sabia que Adão e Eva iam pecar e que o ser humano iria carecer de salvação, de justificação, de santificação. Então compreenda uma coisa, eu e você precisamos entender uma coisa. Você é filho? Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Se você é filho, pense como um. Se você é filho, se porte como um. Se você é filho, se relacione como filho. Porque é muito diferente você ser filho e pensar como escravo. O seu título de filho continua ali, continua. Só que se você pensa como escravo, você não vai usufruir da herança do seu pai. E claramente Deus, ele nos entrega uma herança. Claramente Deus, ele nos entrega as chaves que conectam o céu na terra. E sabe, queridos, muitas vezes a gente deixa de ser como filho pela vergonha, às vezes pela falsa humildade. Não, Deus, por que eu vou te pedir uma casa própria? Eu não mereço isso. E olha como que é a nossa oração. Presta atenção aqui na nossa oração. Pai, se for da tua vontade, me dá um bebê. Tá, calma aí. Se for da tua vontade? Então essa oração já está totalmente errada. Porque essa oração já reflete uma mentalidade de escravidão. Essa oração reflete um ser humano, um cristão, que não compreende o coração do Pai. E por que você pede se for a tua vontade? Porque você desconhece qual é a vontade do Pai. Não é? Deixa eu te perguntar uma coisa. É da vontade do Pai a esterilidade? É da vontade do Pai a falta de multiplicação? É da vontade do Pai que você não tenha um filho? Então peça ao Pai. Peça a Ele. Não com reservas. Não dizendo, Pai, se tu quiseres. Ele quer que você tenha. Já é teu esse filho, você precisa acessar. Sabe, às vezes a gente pede, ai Deus, eu estou com câncer. Mas olha, eu já fiz a minha cabeça, se for da tua vontade, me cura. A vontade de Deus para você não é que você tenha doença. A permissão de Deus para você não é que você seja doente. Deus deseja a tua cura. Deus deseja a tua saúde, mas enquanto você tiver uma mentalidade de escravidão, você vai viver de acordo com a doença, você vai viver de acordo com a condição. Sabe uma coisa que eu aprendi muito interessante? É que a cultura da casa do Pai gira em torno do arrependimento. A cultura da casa do Pai não funciona sem arrependimento. Porque o arrependimento, em resumo, significa o quê? Você voltar ao coração do Pai. Você se alinhar com a vontade do Pai. E se eu conheço a vontade do Pai para mim, eu posso pedir com ousadia. Sabe, queridos, alguns pais falam assim, Deus, meu filho está nas drogas, meu filho se desviou, mas Deus, se for da tua vontade. Não é! Já é da vontade de Deus, que a tua família sirva ao Senhor. Sabe, você não precisa mendigar a vontade de Deus, você não precisa mendigar a bondade de Deus, porque a bondade de Deus é a razão de nós não sermos consumidos. Mas se você não tiver uma mentalidade, se você não tiver uma ideia do que significa ser filho, você vai deixar de usar a tua herança.
Você vai deixar de reinar em vida. Nós somos reis e sacerdotes. Deus nos criou para dominar sobre esta terra. Essa terra é nossa herança. Tem 2 versículos aqui que eu não vou ler. Um está em 1 Reis e outro está em Salmos. 1 Reis, só para você ter a referência, 1 Reis 8, 53 e Salmos 37, 9, se quiser projetar, pode projetar. Mas esses 2 versículos falam sobre o que significa a herança do Senhor. O primeiro versículo de 1 Reis diz que Deus, a herança de Deus, quem é a herança de Deus? Nós, o povo, eu e você somos herança. Você tem noção do que é isso? O maior bem que Deus poderia ter é o que? Nós somos a herança do Senhor. E qual é a herança que Deus deixou para eu e você? A terra. Isso está em Salmos. A terra, toda essa terra, o planeta Terra foi nos deixado de herança. Se o teu pai é possuidor de todo ouro e de toda prata, se o teu pai é o criador deste mundo, se o teu pai é o detentor de toda a prosperidade, por que você está mendigando um emprego? Por que você está mendigando com as suas dívidas? O relacionamento que eu tenho com os meus pais, a forma como eu fui educado, é a seguinte: existe tanta cumplicidade, tanta transparência, tanta intimidade, tanta vulnerabilidade dos meus pais para conosco, que ao longo da minha infância e da minha adolescência e juventude, por ter este relacionamento tão aberto, eu tinha certeza absoluta que se eu chegasse para o meu pai e para minha mãe e falasse assim: pai, eu quero esse Playmobil de caminhãozinho, eu quero, e eu ficar insistentemente pedindo, eu sabia que eles iam me dar aquele caminhãozinho. Talvez seria no Natal, talvez seria no meu aniversário, talvez seria porque eu iria decorar um versículo, mas de qualquer forma, eu sabia que o meu pai e minha mãe iriam me dar aquele caminhãozinho, porque eu sabia, eu não sei como eu sabia disso, porque eu nem tinha entendimento como criança e como adolescente, mas eu sabia que em algum lugar do coração deles, a satisfação deles era fazer os seus filhos felizes, plenos, completos. E pela nossa insistência de pedir, chegava um momento que chegava aquele caminhãozinho. Sabe qual que é o problema de nós? Nós achamos que homem de pouca fé e mulher de pouca fé tem a ver com um nível de fé. A fé não é nivelada pelo um termômetro, não é nivelada pelo um objeto que Deus tem lá no céu, medindo quanto de fé que a Juscelene tem, que a Luísa tem. O nível de fé é medido pela perseverança. Quanto que você está disposto a perseverar em fé? O quanto que você está disposto a perseverar pelo teu casamento, pelo teu cônjuge, pelos teus filhos, porque a realidade é que muitas vezes nós iniciamos com muita fé, só que daí dá 2 semanas, 3 semanas que o nosso pedido não é respondido e nós desistimos de pedir para Deus. Mentalidade de escravo. Nós precisamos entender, queridos, que o filho pode ser quem ele é com o seu pai. O filho, ele precisa se sentir livre para ser quem ele é com o seu pai. Deixa eu te falar mais uma coisa. O temor a Deus, desculpa, parece que eu estou trabalhando vários assuntos, né? Mas tem tudo a ver. O temor a Deus, ou o temor a qualquer coisa, é gerado pelo desespero. O quanto você é desesperado, por exemplo, a pastora Velma, para quem não sabe, se você quiser fazer uma chacota com ela algum dia, você pode fazer isso. Estou brincando, não faça isso que ela vai apavorar. Mas o medo mortal dela é barata. O que ela mais tem medo na vida é barata. Pode ir numa montanha-russa, pode fazer o que for, mas pôs uma barata no pé dela, você vai ver essa mulher gritar, se descabelar de tanto medo. Então, o temor é produzido por aquilo que te causa desespero. Tudo aquilo que te causa desespero, você vai temer. Tudo aquilo que você é desesperado, você vai temer por isso. E o temor gera adoração.
O que você teme, ou quem você teme, é aquilo que você adora. Ou quem você adora. Então eu vou dar um exemplo. Se você cultiva uma vida com Cristo, aonde você está desesperado por Jesus, desesperado pelo Pai, sabe aquele desespero, eu preciso do meu Pai comigo, eu acordo na segunda-feira, Pai, eu estou desesperado por Ti, existe um desespero dentro de mim, sabe, se eu pudesse eu corria, se eu pudesse eu pulava, se eu pudesse eu faria o que for para Te ter comigo, porque eu estou desesperado, eu sou perdidamente apaixonado por Ti, Deus, eu sou desesperado por Ti. Então, aqueles cristãos que vivem de forma desesperada pela presença, pelos átrios do Senhor, facilmente temem a Deus. O temor vem como consequência só do seu desespero pela presença, e como consequência do seu temor você vai produzir uma adoração sincera a Deus. Você vai adorar somente, Ele vai ser o seu único Deus. Agora vocês vão entender o que eu estou falando. Você está lá com o teu emprego extremamente bem sucedido, os teus bens materiais, você está subindo na vida, você está construindo, tudo está uma beleza. De repente vem a crise econômica no Brasil, os preços começam a subir, tudo começa a sair do lugar, de repente você começa a ter prejuízo, de repente você começa a ter... Pergunta que eu te tenho para fazer é, você se desespera com isso? Porque quando você começa a viver em desespero por causa do dinheiro, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Quando o dinheiro começa a causar aflição dentro de você, isso vai produzir o quê? Medo do dinheiro. Se você tem medo do dinheiro, se você tem medo das finanças, isso significa que você adora quem? O dinheiro e não a Deus. Significa que desde o princípio o seu Deus era o dinheiro. Porque você se desesperou quando você ficou sem dinheiro. Quando você contrai uma doença talvez mortal, e você fica desesperado, você fica desestabilizado, e existe um desespero, existe uma inquietação na sua vida, isso significa o quê? Que a sua adoração sempre foi você mesmo, teu corpo, tua saúde. Quando você perde um namorado, quando você perde um noivo, quando uma pessoa te trai, pode ser um amigo, pode ser um marido, pode ser uma mulher, e o seu chão desaba. A partir do momento que você descobriu aquela traição, você entra em total desespero. Total, você vive desespero. Você não consegue mais pensar, você não consegue mais raciocinar, você vive em depressão. O que significa isso? O desespero significa que o teu Deus era aquela pessoa. Teu marido, tua esposa, teu namorado, tua noiva. Então, tudo aquilo que você teme, você adora. Tudo aquilo que você tem medo, você adora. Agora, por isso que a Bíblia nos ensina a temer a Deus. Por isso que a Bíblia nos ensina que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Porque se nós tememos a Deus, nós iremos produzir uma adoração sincera. Nós iremos entender o Pai, nós iremos nos relacionar com o Pai como filhos. Agora, a partir do momento que eu vivo desespero em outras coisas que não são Deus, isso significa que eu estou temendo alguém que não é Deus. Sabe por quê? Quando você está passando por dificuldade financeira e você sabe que você é filho, ao invés de você se desesperar, o que você vai fazer? Pedir para o pai. Pai, quero dinheiro. É simples assim. Pai, eu estou precisando de um emprego. Pai, me dá um emprego, e eu quero esse emprego. Pai, me dá esse emprego, me dá. Lucas 11 diz isso, que de tanto insistir, aquele amigo batendo na porta, madrugada do seu amigo, né? Batendo na porta, me dá pão, chegou visita, eu preciso de pão. O amigo, não, tá todo mundo dormindo aqui. De repente o cara abre a porta, toma esse pão aqui. De tanto você insistir, pega esse pão. A Bíblia nos diz isso, que nós podemos ganhar aquilo que nós queremos, o desejo do nosso coração, pela nossa insistência com o nosso Pai.
Então tudo aquilo que você necessita, Deus pode te dar. Você tem noção disso? Isso pode ser bom ou ruim, viu, Fabrício Fer? Porque se você não desconhece o coração do Pai, Ele vai te dar o que você pede? Vai, Ele vai te dar, porque Ele é um bom Pai. E de tanta insistência, Ele vai conceder o desejo do teu coração. Só que não significa que porque Ele concedeu, aquilo ali era a vontade dEle para você. Porque Ele pode te dar coisas boas, como Ele pode te dar coisas que vão ser destrutivas para você. E é justamente por isso que eu e você precisamos entender muito o que significa ser filho e o que significa o coração do Pai. Porque quando você começa a se relacionar com o Pai, você entende os desejos do coração do Pai para você. E daí você não tem vergonha de pedir por um celular. Deus, eu preciso de um celular melhor. É simples. Deus, eu preciso de um filho. Sabe, Deus, a minha confiança, o meu desespero não está na falta de filho, mas Deus, Tu és um Pai tão bom, eu quero esse ano, Deus. Esse ano. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A bondade de Deus não tem limite. Ele é um bom Pai. Ele é um bom Pai. Ele é um bom Pai. Esse versículo de Filipenses 4,19 diz que o nosso Deus, o nosso Pai que está no céu, suprirá todas as nossas necessidades de acordo com as riquezas da glória que está em Cristo Jesus. O que diz o versículo? Vamos lá de novo. Deus suprirá algumas necessidades. Deus suprirá somente as necessidades básicas. Deus suprirá somente necessidades financeiras? Não. Está dizendo nesse versículo: Deus suprirá todas as vossas necessidades. Isso me faz entender que, se você está em necessidade, e você está tentando suprir essa necessidade pela sua própria força, isso está dizendo que você já não entende o Pai Celestial. Porque quem supre as nossas necessidades não somos nós, maridos, para nossa casa. Quem supre a tua necessidade é o teu Pai que está no céu. Então quando você entende isso, quando você compreende isso, você compreende que, Deus, eu estou passando necessidade. Deixa eu só te falar uma coisa. Vocês sabiam, jovens, que a falta de um marido, por exemplo, você está solteiro hoje, você não está nem namorando, a falta de um marido é uma necessidade? A falta de uma esposa é uma necessidade? O seu filho não servindo a Deus é uma necessidade? A falta de um emprego é uma necessidade? Então peça ao Pai. Se você é filho, pense como tal. Se você é filho, haja como tal. Pare de se dizer filho e pensar como escravo. Pare de ser filho e agir como escravo. Sabe como que você vai vencer o pecado? Primeiro que o pecado já foi vencido por Cristo. Então nenhum de nós pode vencer o pecado. Porque o pecado já foi vencido na cruz do Calvário. Ou seja, ele não tem mais vitória sobre nós. O pecado não tem mais vitória. Mas a forma como nós nos desembaraçamos daquilo que fica para trás, e a forma como nós nos desembaraçamos do nosso pecado, é através de uma mentalidade de filiação. A mentalidade de orfandade, a Bíblia nos diz lá em Salmos 68, que Deus, ele é o Deus de órfãos e o defensor de viúvas. O que isso significa? No sentido literal? Também. Mas no sentido de interpretação, significa o quê? Que nós temos um espírito de orfandade por causa do pecado que habitou em nós. O pecado, o sistema desse mundo, ele gerou um espírito de orfandade. Mas a Bíblia nos diz que Deus, ele é o Deus de órfãos. E ele também é o Deus de viúvas, o defensor de viúvas. Você sabia que você pode estar aqui e você pode se portar como uma viúva? O que é a igreja? Qual é a figura que a Bíblia nos diz sobre a igreja? A igreja é a noiva de Cristo. Só que todas as vezes que você não aceita justificação, todas as vezes que você não aceita santificação, você está se portando como uma viúva. É como se Cristo ainda tivesse pendurado na parede, morto na cruz. É como se ele tivesse morrido, me deixou sozinho aqui.
Todas as vezes que você não exerce a sua identidade como filho, o que você está dizendo é que você é uma viúva. O que você está dizendo é que você é um órfão. Essa mesma passagem diz que Deus ele traz o solitário em família. Num sentido literal que todos nós gostamos de usar, tem a ver com o corpo de Cristo, com a igreja? Tem, mas na verdade não é só isso que esse versículo está querendo dizer. Deus trazer o solitário em família, Ele está dizendo o quê? Eu estou trazendo você para a minha família. Eu sou o teu pai agora. E por eu ser o teu pai, existe uma dinâmica na minha casa que você precisa aprender. Existe uma mentalidade na minha casa que você precisa aprender. Então, Deus trazer o solitário em família significa o nosso Pai Celestial nos aproximar da sua dinâmica, da sua rotina, das suas ideias, dos seus pensamentos. E dessa forma, nós podemos ser filhos e filhas. Nessa manhã nós vamos fazer a ceia do Senhor, nós vamos compartilhar da ceia, e são 11h35, então eu quero pedir para que ninguém vá embora nesse apelo, porque nós ainda vamos fazer a ceia, e está cedo ainda, hein? Mas, nesse momento, o pessoal da ceia não precisa levantar não, porque ainda não é a ceia não, tá? Isso, pode voltar, quando for a ceia eu falo, eu só falei que a gente vai fazer a ceia, mas antes de fazer a ceia nós vamos o quê? Pedir para o nosso Pai. Nós vamos pedir para o nosso Pai. Em primeiro lugar, para que Ele ilumine o nosso entendimento, para que nós possamos compreender que nós somos filhos. Essa compreensão, ela não vem de informação. Ela não vem de palavras que eu estou falando aqui para você. Realmente, cadeias, olha aqui para mim, cadeias precisam ser quebradas na nossa mente. Cadeias. Gente, porque não é fácil de entender. Antes da gente orar, só quero falar isso. O filho pródigo ali, quando ele volta, e o irmão mais velho ele não entra na festa, rejeita o convite do pai. E eu acho muito interessante que os dois filhos, na verdade, não sabiam que eram filhos. Porque o filho mais novo, parece que ele entende o que significa graça. O filho mais novo entende, parece o que significa bondade. Tanto é que ele vai lá e fala assim, pai, quero minha herança. Ele pede a herança. Mas depois você vê que ele não entendia, porque ele gastou de forma irresponsável. Então ele não tinha o DNA do pai. Mas ele pelo menos tinha um pouquinho para saber que ele podia pedir a herança. Agora o outro filho sabia que tinha herança, mas não usava a sua herança porque se comportava como um escravo. Talvez ele tinha medo de pedir para o pai, talvez ele tinha, não sei, vergonha. Mas olha que engraçado. Precisou um dos filhos sair, gastar de forma irresponsável, quebrar a cara, se ferrar, vamos dizer assim, né? E voltar para casa para que o caráter, a mentalidade e o modo de pensar do filho mais velho fosse revelado. Jô, você sabia que Deus Pai, Ele nos ama tanto, tanto, que Ele não vai chegar para você porque Ele não é acusador. E Ele não traz condenação. Então Ele nunca vai chegar para você, apontar o dedo e falar assim, ó, Jô, você é isso, você é aquilo, você precisa mudar isso na sua vida, você tem feito isso, você tem feito aquilo. Ele não vai fazer isso, mas Ele vai usar irmãos. Esses dias eu estava me perguntando, Luísa, por que a gente vem na igreja? Qual é a necessidade de eu vir na igreja? Eu tenho a Bíblia, eu tenho Jesus em mim, eu entendo que existe o corpo de Cristo, beleza e tal, mas assim, na face da terra existem vários cristãos, nós somos o corpo de Cristo. Qual é a necessidade de eu congregar numa igreja? E, sério, para pensar nisso. Qual é a necessidade? Por que você está aqui hoje? Por que você fica voltando domingo após domingo? E a gente teria várias explicações para isso. Nós poderíamos falar sobre o corpo de Cristo, nós poderíamos falar sobre a ceia que nós vamos partilhar agora, nós poderíamos falar sobre várias coisas. Mas uma das coisas que me veio à mente é a seguinte: a importância de nós congregarmos. Se cada ser humano é um filho para Deus,
Significa que cada filho tem uma expressão específica, tem um jeito específico, tem uma essência específica. Significa que Deus ele vai se revelar de formas diferentes para o pastor Paulo, para a pastora Velma, para o pastor Fabrício, pastora Fernanda, para a pastora Rafa, para a Rosa, para a Carol, para o Isaac. Cada pessoa aqui pode conhecer uma faceta de Deus diferente um do outro. Porque, pensa comigo, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, e somos tão distintos uns dos outros, nem mesmo um gêmeo univitelino é igual ao seu irmão ou irmã. Nós compreendemos o quê? Se nós somos a imagem e semelhança, que existem infinitas facetas de Deus. E que quando eu olho para o Fabrício, eu vejo uma faceta de Deus. Quando eu olho para a Fernanda, eu vejo uma faceta de Deus. E quando eu estou em comunhão, eu começo a ser iluminado por Deus. Eu começo a compreender uma verdade que antes eu não compreendia, que só o João pode me ensinar, que só o Ageu pode me ensinar. E sabe como que essa verdade é ministrada? Não necessita de um microfone no púlpito. É através do seu sorriso, é através do seu abraço, é através da sua expressão, é através da roupa que você usa, é através da forma como você adora a Deus, é através da forma como você diz oi na recepção, é através de muitas formas. E esse filho mais velho, ele aprende sobre a sua identidade de filho somente quando esse filho mais novo chega. Porque não existe relatos na Bíblia que o pai tinha chegado já para esse filho mais velho e tinha dito assim: ô filho, você está se comportando como escravo. A Bíblia diz assim que fazia anos que ele servia o seu pai e trabalhava para o seu pai como escravo. Em nenhum momento o pai chegou para ele e falou assim: filho, dá jeito na sua vida, você tem mentalidade de escravo. Porque o nosso Deus não é assim. Deus Pai não julga, não aponta, não condena, mas existe um momento certo para que a nossa mente seja aberta para as coisas. E às vezes Deus vai usar uma pessoa que você julga ser um desviado. Às vezes Deus vai usar uma pessoa que você julga ser a pessoa mais imoral e pecadora, que na verdade está na igreja, mas é um lobo com pele de cordeiro. Isso daí não é cristão não. Em outros momentos Deus também vai usar irmãos mais velhos para refletir, eu não sei. Mas o que eu e você precisamos entender e compreender é que a nossa filiação é um processo de iluminação. Todos os dias da nossa vida nós vamos sendo iluminados um pouquinho mais sobre quão filhos nós somos. Provérbios: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a luz do Senhor, o justo vai brilhando, a sua luz vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito, como a luz da aurora. Então o nosso entendimento de filhos, cada dia mais eu vou aprendendo a ser filho, eu vou sendo filho, eu vou sendo filho, eu vou sendo filho. Agora gente, imagina comigo o que será da grande Florianópolis quando nós tivermos uma igreja que se comporta como filhos e não escravos. O que será de Santa Catarina quando nós tivermos pessoas, crianças, homens, mulheres que se comportam como filhos e não escravos? Vai ter generosidade, não vai ter falta de coisa alguma, vai ter provisão, vão ter sonhos, vão ter casamentos, vão ter filhos sendo gerados, vai ter multiplicação. Porque a compreensão da filiação muda tudo. E sabe como que nós precisamos disso? Arrependimento. Muitas vezes a gente aplica o arrependimento somente ao pecado. Eu pequei, preciso me arrepender. Queridos, lembre-se disso. O arrependimento é voltar ao Pai. Nós precisamos nos arrepender da nossa mentalidade de escravos. Nós precisamos nos arrepender da mentalidade, do pensamento de servos, de escravos. Você entende quando eu digo servo, né? Eu não estou dizendo que a gente não deve servir na casa. Você entende, né? Só para depois não dizer que eu disse uma coisa que não... Então sabe, queridos, nós precisamos ser filhos. Eu não sei você, mas assim, chega da gente viver mediocridade. Eu estava falando isso esses dias com o pessoal ali em casa. Sabe, por que a gente às vezes atende a pessoa umas 10 vezes e você vai conversar lá? Sabe, não tem problema, a gente é aberto para isso, mas
A necessidade daquela pessoa não deve ser suprida em mim, deve ser suprida em Deus. O Pai supre as necessidades. Sabe a igreja que eu visualizo para o nosso futuro? Uma igreja de pessoas que sabem ser filhos e por isso têm as suas necessidades supridas em Deus. E daí as nossas reuniões de grupo pequeno, as nossas reuniões de cultos, não serão para ficar resolvendo problema, colocando pessoa uma na frente da outra, ficar, você fez isso, você fez aquilo, você me traiu. Não, nós seremos maduros o suficiente para resolver os nossos próprios problemas. Por quê? Porque o nosso Pai supre as nossas necessidades. Eu não preciso de um homem para me dizer que eu necessito disso, daquilo. Eu tenho um Pai que cuida de mim, que sabe de todas as coisas. Uma igreja que realmente é noiva, uma igreja que realmente é filho, não existe espírito de orfandade, não existe espírito de viuvez, não existe esterilidade. Queridos, eu visualizo um dia que nossa igreja não vai mais haver esterilidade, que as pessoas vão simplesmente entrar pela porta, a gente não precisa impor a mão com óleo, as pessoas vão entrar pela porta e os demônios vão ficar lá fora, não vão entrar. As pessoas vão entrar pela porta e as doenças já vão ser curadas simplesmente de pisar. As pessoas vão entrar pela porta e de repente o seu casamento vai ser restaurado. E não tem a ver com pessoas, não tem a ver com estrutura, não tem a ver com luzes, não tem a ver com uma organização religiosa, mas tem a ver com uma multidão de cristãos que compreendem o ser filho e compreendem quem é o seu Pai. Não permita que as suas frustrações antigas, não permita que os seus fracassos antigos te impeçam de pedir. Não é porque deu errado uma vez, 3 vezes, 10 vezes que vai continuar dando errado. Se você tem essa mentalidade, ainda assim você é um escravo. Deixa eu te falar uma coisa, não importa quantas vezes você pegou a herança do pai, você saiu e você administrou de forma irresponsável, o pai está aqui para te abraçar, ele está pleno de compaixão, ele está te recebendo nessa manhã de braços abertos, e ele está dizendo: filho, eu confio tudo de novo a você. Esses dias eu dei um exemplo aqui nos jovens. Imagina assim, o teu pai tem uma BMW preta, de banco de couro branco, do último tipo, maravilhoso. Até brinquei com a galera que o cheirinho do carro dele não é qualquer cheirinho, é um cheirinho do M. Martin que ele coloca no carro, só para ostentar um pouquinho mais. E você imagina essa BMW toda polida, linda, maravilhosa. E daí, chega então, eu só vou colocar a figura de uma mulher, tá? Não que as mulheres sejam motoristas, né, menos capacitadas, não é isso, né? São mais capacitadas, Jô? Então vou colocar o exemplo da Jô. Jô, você imagina o teu pai, e ele chega para você e ele fala: imagina você, Jô, com 18 anos de idade, e o teu pai chega, você deveria ser, né, uma gatona, deveria arrasar os corações, né? A Jô aqui, ó, ruiva natural, olho azul, mulher interessante, tá solteira, viu? Se quiser conhecer aqui, ó, Jô. Então, olha o que acontece. O seu pai, Jô, te dá a chave da BM. E você fala assim: pai, eu vou só no shopping e já volto. Só que daí, você liga para tuas amigas, chama a Luísa, chama a galera. Só que daí, em vez de ir no shopping, você vai para a praia. No caminho da praia, você compra um suco de uva e toma durante o caminho. Daí cai no banco, cai no chão, vai para a praia, volta com areia, suja, tudo aquele negócio. Daí quando você está chegando na tua casa, de repente, você vai estacionar e não vê o poste. E bate aquela BM, mas assim, você estava a 60 por hora e você crava a BM no poste. Dá PT na BM. Qual pai, presta atenção, qual pai natural, qual homem, vamos dizer assim, né? E mulher também. Qual homem em sã consciência vai pegar essa BM e falar: tudo bem, Ju, vai mandar para o conserto ou vai comprar uma nova e na segunda-feira vai falar assim: ó, Jô, tá aqui a chave de novo, pode ir passear. Quem vai fazer isso? Qual pai vai fazer isso? O nosso Pai Celestial. Olha que interessante. O filho mais novo gastou toda a herança,
volta todo vomitado, né, todo arregaçado, e o pai dele dá de novo. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Não importa quantas vezes você fracassou, não importa quantas vezes você pecou, não importa quantos erros você teve no teu passado, se você se voltar ao Pai, se você tiver arrependimento, o Pai irá confiar a você o reino dele de novo, de novo e de novo. A herança dele, ele vai confiar a você de novo. Fala para mim se isso não é graça. Fala para mim se isso não é um padrão anormal. Claro que é anormal, porque o padrão que nós estamos acostumados não é um padrão celestial. Não é a dinâmica da casa do Pai, mas na dinâmica da casa do Pai, sempre existe um novo começo. Então eu quero fazer um apelo, nós só temos 10 minutos, a gente precisa fazer esse apelo e fazer a ceia. Então o apelo que eu quero fazer nessa noite é, eu ia chamar aqui na frente, mas não vamos chamar, porque senão não vai dar tempo. Mas o apelo que eu quero fazer é o seguinte: o que você precisa nesse ano? Qual é o teu sonho? Ana, precisa trabalhar menos e ganhar mais? O que precisa? O que você precisa, Fábio? O que você precisa? Pastor Emerson, qual é a necessidade? É a cura. Elis, Fabião, o que é? A gente vai pedir para o nosso Pai. Em primeiro lugar, nós precisamos nos arrepender de pensar como escravos. E em segundo lugar, nós precisamos pedir. Põe a mão na tua mente, na tua cabeça, onde você está, fecha os seus olhos. Deus, nesta hora, neste momento, nós oramos que as fortalezas da mente sejam quebradas. Nós oramos que as cadeias da escravidão, nós oramos que toda a mentalidade, toda a ideia, nós nos arrependemos. Peça perdão agora, se arrependa. Diga assim: Deus, me perdoe pela minha mentalidade. Deus, me perdoe pela forma como eu tenho agido, pelo meu comportamento, pelo meu pecado. Deus, me perdoa pela forma como eu tenho guiado a minha vida, porque isso não reflete uma atitude de filho. Vai pedindo perdão a Ele, vai se arrependendo. Deus, nós oramos agora, quebra as fortalezas. Deus, quebra as amarras. Deus, quebra todas as correntes que dominam, que prendem, que nos levam a pensar de forma egoísta, mesquinha, que nos fazem pensar com uma mentalidade de orfandade, com uma mentalidade de viuvez. Oh Deus, nos perdoe por isso. O Pai está aqui nessa hora.